Great. Ahora, ponemos un poco de salsa de chimichurri. Okay, time to eat the chimichurri sauce. O Brasil que vai alinhar então com Robertinho, é o guarda-redes já há vários anos, esta equipa do Brasil. Tem ainda Juninho, Duda, André, Neném, Júnior Negão, Benjamin, Jorginho, Buru e o guarda-redes suplente que é Pierre. Muitos destes jogadores já são bem conhecidos, por exemplo, Júnior Negão, enorme na defesa. Depois aqueles homens que marcam muitos golos, Neném, Benjamin, Jorginho, são jogadores no mínimo entusiasmantes, são verdadeiras máquinas de jogar na areia. Estamos a ouvir agora os hinos dos dois países, abrimos com o dos Estados Unidos, enquanto vemos também a constituição da equipa dos Estados Unidos, orientada por Roberto Siciliano. Daqui a pouco vamos conferir os nomes e os números. Há aqui umas alterações de última hora. A animação, depois quando antes do jogo de Portugal, é o Santa Maria. É uma equipa dos Estados Unidos que tem nomes não muito americanos. De resto, quando os Estados Unidos ganharam aqui o Mundial de Futebol de Praia, tinham uma grande influência brasileira. Este ano isso volta a notar-se. Mas, por falar em Brasil, vamos então ouvir o hino do Brasil. Escutados os hinos neste estádio do Mundialito, que ainda não está cheio, mas Rui Lopes da Silva está quase e está com aquele ambiente típico deste Mundialito de Futebol de Praia. Exatamente, estão muito bem compostas as bancadas aqui do estádio instalado na Praia da Claridade. Não está repleto de todo, mas posso-te adiantar que há aqui gente que veio desde muito cedo para garantir um lugar aqui nestas bancadas. Há pouco, antes da abertura das portas, que foi às 13 horas, falei lá fora com algumas pessoas. Muitas delas chegaram aqui às 7 da manhã para neste momento estarem aqui sentadas a torcer pelas suas equipas. Há aqui muita gente a torcer pelo Brasil, há muitos portugueses a torcer pelo Brasil naturalmente, são muitos adeptos, na sua maioria, que têm o coração dividido precisamente entre a equipa portuguesa e a seleção do Brasil. Vê-se por isso muitas bandeiras do Brasil, muitas bandeiras portuguesas já à espera do jogo de Portugal, o próximo jogo contra a Inglaterra, e de facto bandeiras americanas é que nem por isso. Temos aqui a indicação dos 5 iniciais, o Brasil com Robertinho, Júnior Negão, Benjamin, Jorginho e Buru. A equipa americana com o guarda-redes que é Pierre Casassus, depois com também Benham, o número 6 é Eduardo Testa. Daqui a pouco confirmamos, há aqui umas alterações nos nomes, há sempre jogadores que à última hora não podem vir em relação à convocatória inicial. O coordenador de arbitragem deste Mundialito é Jorge Coroado.
mas o jogo vai ser dirigido, não sei se por Jorge Croado ou só por Luís Antoniana e José Lima. Veja ali Jorge Croado é que vai dirigir este jogo de abertura do Mundialito de Futebol de Praia. E tem também com ele Luís Antoniana e José Lima. Este é o guarda-redes Robertinho do Brasil. O Brasil que vai sair a jogar. Jorginho está ali perto da bola, vai certamente levantar a bola para o remate de Júnior Negão. E se está habituado a ver futebol de praia, já sabe que muitas vezes o golo acontece logo ali no pontapé de saída. Há muitos segredos para se jogar com eficácia nesta areia solta. Não é bem tão simples como quando se joga com os amigos na praia. Ter a bola muito tempo não dá muito jeito. Se bem que no Brasil, por exemplo, há jogadores que parece que deslizam nesta areia sempre com a bola dominada. Jorginho é um deles. Mas daqui a pouco vai ser dada a ordem para jogar e então Jorginho vai dar o primeiro toque neste 7º Mundialito de Futebol de Praia. Jorginho não levantou, deixou só a bola ali para o remate de Júnior Negão. Conseguiu a defesa, o guarda-redes da equipa dos Estados Unidos. Pierre tem o mesmo nome do suplente da equipa do Brasil. Ali o remate à meia volta de Beto Lima. É um brasileiro, pelo menos de origem brasileira. Pierre a jogar lá para a frente à procura de Beto Lima. O corte de Buru. Buru é um dos jogadores mais possantes da equipa do Brasil. Joga ali como defesa, juntamente com o Júnior Negão. O cruzamento à procura de Beniem. Ou melhor, o cruzamento era de Beniem, à procura de Eduardo. Robertinho tentava colocar em Jorginho. Agora Buru a aguentar ali a pressão de Eduardo. Buru a deixar a bola para Júnior Negão. Olha para a frente. Prefere jogar curtinho, gol seguro. O toque ali bonito para o remate de cabeça do Júnior Negão. Jogada fácil de combinação. O Júnior Negão subiu no campo à procura da devolução do passe. Robertinho ali a antecipar-se. A Beniem. Lá vai Jorginho com a bola bem dominada. A dar para Benjamin. Deixou escapar. Ainda foi lá tentar evitar que a bola saísse. Conseguiu. Buru, remate forte. Ali a passar perto do poste, mas ao lado da baliza. Bola levantada para Beto Lima. É o jogador mais adiantado da equipa dos Estados Unidos, que fazem um losango com um elemento que é o capitão da equipa, Francis, mais recuado. Tendo como elemento mais adiantado, então, Beto Lima. Estes remates são perigosos. A bola batendo na areia pode sempre trair o guarda-redes. Buru na antecipação. Tenta passar por Francis. Lá está ele. É possante. Consegue aguentar ali a bola, apesar de pressionado. Ainda Buru. Júnior Negão. A jogar com o guarda-redes Robertinho. De novo Buru. Olha para a frente. Tem lá Benjamin a pedir um passe. Júnior Negão vem dar uma ajuda. O cruzamento é canto. Indicação de imediato de Jorge Croado. Júnior Negão a levantar. Mas há ali uma infração. Sancionada de imediato por Jorge Croado. A falta tem de ser marcada lá atrás, no guarda-redes. Lá está Beto Lima, tentar fugir a Buru. Tentativa de remate de Francis contra o corpo de Buru. Reposição de bola para a equipa dos Estados Unidos. Lá está a Buru a fazer a proteção, não deixando que Beto Lima rematasse. Passe longo de guarda-redes a guarda-redes. Agora Robertinho para Benjamin. Já jogados 3 minutos nesta primeira parte. Ainda 0-0. Benjamin à procura do primeiro golo e aí está. Libertou-se do marcador direto e atirou para o golo o número 9 do Brasil. Ele que tradicionalmente luta pelo título de melhor marcador deste Mundialito. Benjamin é um excelente executante. Lá está, recebe o passe, domina
Foge ali a Francis e de imediato a fazer o primeiro gol. Tenta responder a equipa dos Estados Unidos já no pontapé de saída. Está lá Francis, vai levantar para a tentativa de remate de Beto Lima. Ordem para jogar, mal levantado. Tenta o remate, mas com a bola na areia é mais difícil conseguir colocá-la na baliza. Cada parte deste jogo tem 12 minutos. Lá está Benjamin, bom domínio, dar a Jorginho. Consegue manter a posse de bola, Jorginho para o remate, sai ao lado, Brasil a procurar o segundo gol. Vem Francis, tentar levantar para Beto Lima, recebeu bem, o remate ali à meia volta, mas a sair frouxo. Inicialmente havia ali uma dificuldade no cronómetro oficial, só marcava os minutos, não estava com a indicação dos segundos, agora sim, já a funcionar. 7 minutos e meio para o final desta primeira parte, canto para o Brasil. E ouve-se Rui Lopes da Silva, muitas indicações do Banco do Brasil. Exatamente, o técnico brasileiro não tem parado de incentivar os seus jogadores. Também foi aqui muito saudado o golo do Brasil, também pelo banco e pelos jogadores e pela equipa técnica brasileira. Por seu lado, o banco norte-americano também, por ter menos jogadores, apenas 2 jogadores de campo e um guarda-redes constituem este elenco de suplentes da equipa dos Estados Unidos. Já agora, depois há de confirmar se essas indicações são em português, com o sotaque do Brasil, ou são mesmo em inglês, com o sotaque americano. Há algumas dúvidas. A julgar pelos nomes que constituem esta equipa, é bem capaz de que tenham sotaque português. São-lhe 2 bolas para já, e não pode. Alguém tem que tirar aquela que está ali perto da baliza. Entrou agora na equipa dos Estados Unidos Jevin, é o número 9 americano, primeira alteração. No futebol de praia é normal haver muitas trocas, é desgastante este jogo. Se bem que o Brasil tem a tradição de manter muito tempo o 5 inicial. Jorginho, levantar para Benjamin, à procura depois da devolução do passe para tentar o remate. Recupera a equipa americana. O passe longo à procura de Beto Lima. A bola ali a bater na areia, a fugir ao guarda-redes Robertinho. Insiste Francis. De novo para Beto Lima. Há pouco tentou a bicicleta e agora fez o mesmo e teve o mesmo êxito, ou seja, muito por cima. Mas é um bom executante. É o homem mais adiantado da equipa dos Estados Unidos. Jorginho para Júnior Negão. Lá está Buru. Tem ao lado o Jorginho, joga com ele, é mais seguro. O Júnior Negão está lá na frente, muito marcado. Lá está ele, a manter a posse de bola para o remate. Jorginho contra Jevin. Sobra ainda assim para Benjamin. Vai crescendo a festa em redor do campo. Este estádio está animado, vê-se ali a onda em todas as bancadas. Jorginho. Estava a levantar para Júnior Negão, o corte de Francis e a falta de Júnior Negão. É um livre que é direto como todos são. No futebol de praia ninguém pode estar à frente da bola. Se a falta for se o livre for no meio campo defensivo da equipa que vai beneficiar, o jogador tem de fazer um cone, ninguém pode estar à frente da baliza. Se for no meio campo de ataque, é toda a gente atrás da linha da bola. Júnior Negão para Buru. Olha para a frente, tenta colocar em Jorginho. Lá está ele já a aguentar ali a pressão de Francis. Tentava colocar em Benjamin, quase que chegava. Defendeu bem Pierre. Jevin a dividir com o Júnior Negão. A pressionar ali Jorginho. A bola pertence ao Brasil. Não gostou Jevin, Jorge Coroado. Naquele estilo que os portugueses bem conhecem de imediato, a dizer que só uma pessoa é que manda ali no campo. E essa pessoa não é Jevin. É mesmo o árbitro. Lá está Jorginho. Deixem Benjamin. Está a fecharem-se bem. O Brasil, por causa disso, foi obrigado a tentar o remate de longe. Não acertou na baliza Benjamin. Daqui a pouco, depois deste Brasil-Estados Unidos, tem a estreia da seleção portuguesa para ver aqui em direto na RTP. Uma transmissão para todo o mundo através dos vários canais da RTP. Lá está Jevin a tentar o remate, é canto ainda para a equipa dos Estados Unidos.
Valeu ali a equipa do Brasil, a interseção de Buru. Jevin rodou bem à procura da baliza. Portugal vai estrear-se com a Inglaterra. Uma equipa que nesta altura vai em 4º lugar na Liga Europeia de futebol de praia. Não vale ainda. O livre tem de ser marcado. Este remate não vale. A falta foi cometida lá atrás. O livre tem de ser marcado. Aquela tentativa de Jorginho de arrancar de imediato para a baliza não contou. O Brasil opta por não atirar à baliza. Opta por recolocar a bola em jogo normalmente. Júnior Negão. Daqui a pouco regressa à equipa dos Estados Unidos o número 6, que é Eduardo. Jorginho na reposição. Este é Benjamin. Buru. Bem, Buru depois a sofrer falta de Eduardo. É um livre direto. Muito perigoso este livre para a baliza dos Estados Unidos. Tem que ser Buru a marcar o livre. O jogador que sofre a falta é que tem de marcar o livre. Neste caso não é nenhum problema para o Brasil, já que o Buru tem um remate fortíssimo. Vai tentar chegar ao segundo golo agora para o Brasil. Buru. Lá está Pierre na baliza. Buru no remate. Rasteiro a tentar enganar o guarda-redes dos Estados Unidos. A bola passou perto do poste. Com força, até demais. Pierre Casasus, guarda-redes dos Estados Unidos. Bonito o toque de Jorginho e que bonita a defesa também ali no remate de primeira de Júnior Negão. Toque de calcanhar de Jorginho a libertar Júnior Negão para o remate. Canto já marcado. Corta de Jevin. Vai lá Buru. Muito mais perigosa. A mandar no jogo sempre a equipa do Brasil. Nos primeiros 9 minutos de jogo. Estamos agora com 3:15 para o primeiro intervalo neste jogo. Mais um livre direto para o Brasil. Toda a gente para trás da linha da bola. No meio campo de ataque. Segunda tentativa de pontapé forte para Buru. Vai ele. Algum balanço, uma vez mais a opção pelo remate rasteiro e não com muita força. Não se está a dar bem com os livres diretos. Buru. Pierre para Jevin. Deixou fugir a bola. Benjamin roubou-lhe. Lá está Benjamin a jogar com o Júnior Negão. Pode ir para o remate e a bola na trave. Cada vez mais perto o segundo do Brasil. Olha agora Jorginho a tentar. Acerta na rede, mas pelo lado de fora. Tinha ali Benjamin a pedir a bola. Optou pelo remate. Estamos a recuperar o momento do remate à trave. E atenção, agora acontece o mesmo do outro lado. Foi Jevin, um remate ali espontâneo a surpreender toda a defesa do Brasil. Robertinho só seguiu a bola com os olhos mesmo. Bola na trave. Agora há mais um livre para a equipa do Brasil. Falta de Francis, mas é mesmo ali junto a... Ah, não é não. Já é dentro da área, portanto é grande penalidade para o Brasil. Já foi dentro da área, foi junto à linha lateral, mas já dentro da área, que é limitada por... Estamos a recuperar o momento do remate à trave. Na resposta, o Brasil conquista uma grande penalidade. A área limitada por aquelas bandeirinhas amarelas que estão nas linhas, junto às linhas laterais. As bandeiras vermelhas delimitam o meio-campo e marcam também as zonas de pontapé de campo. Lá vai Jorginho, à procura do 2-0 para o Brasil. BNM ali a tentar pressionar psicologicamente Jorginho. É assim que ele vê a baliza, é assim que ele procura o segundo gol e consegue. 2-0 para o Brasil, Jorginho de grande penalidade. Os homens golo do Brasil já estão a fazer a diferença neste jogo. Benjamin marcou bem cedo e agora com 9 minutos e meio. Jorginho de grande penalidade faz o 2-0 para o Brasil. Tenta reduzir os Estados Unidos. Bola bem levantada, olha o remate de Jevin. Passou ali perto da trave. Perto da baliza, perto da trave. Da baliza defendida por Robertinho. O Brasil mantém o 5 inicial em todo este primeiro tempo. Estamos a 2 minutos e 20 do intervalo. Jorginho vai tentar o remate, ele faz isso muito bem. Domina a bola, vai-a mantendo ali no ar com ligeiros toques. Ganha alguma velocidade, depois tem um remate forte. Mais uma bicicleta de Beto Lima, um jogador com pedalada seguramente, mas com fraca pontaria até agora. Júnior Negão para Jorginho. Tem lá à frente Benjamin, tentou dar-lhe a bola. Cobertura de Francis.
Ainda Jorginho, bem na finta, e é difícil fazer isto ali na areia. Tentava Buru, e agora assinalada a falta que foi cometida sobre Jorginho. Jorge Croá deu-lhe um compasso de espera de 1 segundo, a ver se alguém do Brasil ficava com a bola, depois deste choque, desta obstrução, e depois optou por assinalar a falta. Livre para Jorginho, que é quase uma grande penalidade. É logo ali na saída das bandeiras, ou seja, mesmo no limite da área de grande penalidade, a área de baliza dos Estados Unidos. Só não é uma grande penalidade porque é um bocadinho, bastante até, descaído para o lado esquerdo do ataque do Brasil. É assim. Lá vai Jorginho. Olha o remate forte. E é o 3-0. Jorginho. Impossível de parar aquele pé direito. Bola parada. Pierre bem tentou defender. Mas Jorginho pisa no jogo e aumenta para 3-0 a vantagem do Brasil. Minuto 10 desta primeira parte. Brasil 3, Estados Unidos da América 0. Jevin e Beto Lima perto da bola para a reposição. Agora está o remate de Beto Lima e agora este ia bem direcionado. Benjamin na linha de golo e Robertinho agora. Evitaram que os Estados Unidos conseguissem fazer o primeiro golo neste jogo. Júnior Negão. Rouba-lhe a bola Jevin. Benjamin fica de novo com ela. Jorginho. Buru. França tentar pressionar. Um atraso ao guarda-redes, que pode agarrar à mão o primeiro atraso. Depois, se houver novo atraso, já não pode. Aí está. O dedo do árbitro levantado, a dizer que há um atraso. E agora baixa o braço porque já há um jogador a seguir o jogo. Não pode haver 2 atrasos seguidos para o guarda-redes. Francis. Muitas indicações de André Valério para os jogadores do Brasil, estão a defender mal. Jorginho, tentar o remate, defende Francis, depois Júnior Negão, defende de novo Pierre. E depois cede canto, joga pelo seguro Eduardo. Canto já marcado, a interseção de Francis, vai a insistir Júnior Negão. Agora o corte de Beto Lima, a levar a bola de imediato até às mãos de Robertinho. Agora Buru à vontade, aproveita para respirar uns segundos, faltam 25 segundos precisamente. Para o final desta primeira parte, o Brasil opta por conservar a posse de bola. Tem uma boa vantagem para esta primeira parte. 3-0. Olha o passe arriscado, rouba ali a bola Beto Lima e é derrubado por Jorginho. É um livre perigoso. Ainda é muito perto da linha imaginária de meio campo. Mas é um pontapé sem oposição e é em posição frontal. Sendo que Beto Lima já mostrou que é um bom rematador. Toda a gente para trás da linha da bola. É o que está agora a dizer o árbitro Jorge Croado a Júnior Negão e a Buru. Eles estão ali distraídos. Agora já perceberam. Toma muito balanço. Beto Lima vai tentar bater pela primeira vez Robertinho. Olha o remate forte e este é o golo. Bem colocado o pontapé do Beto Lima. Ele que é, pelo menos, originário do Brasil. Não sei se já terá a nacionalidade norte-americana. E que faz o primeiro golo dos Estados Unidos. Lá está. Beto Lima, pontapé forte, bem colocado. Muito bom este golo. Ainda há tempo para o Brasil tentar marcar mais um. Jorginho vai levantar a bola ali para alguém. Nem levanta, dá só um ligeiro toque para Benjamin tentar o remate de imediato. Ora está, final do primeiro tempo. Neste jogo Brasil-Estados Unidos. Aproveitamos também para fazer aqui uma primeira pausa nesta transmissão, mas daqui a pouquinhos minutos voltamos para continuar a transmissão em direto deste animado Mundialito de Futebol de Praia. Até já! As transmissões do Mundialito são patrocinadas pelo Casino da Figueira e pela Câmara Municipal da Figueira da Foz. Não sei bem quanto tempo passou desde que começaram as férias. Só sei que vou continuar a viver cada dia, até ao último minuto, até a última gota. Para viver cada dia de verão a 100%.
E é por isso que vou estar nos concertos que a banda Coca-Cola Portugal a cantar vai dar de norte a sul do país. E tu? Olá, crianças! Almocem connosco. Fiquem! Só abrimos daqui uma hora! Isto é da lexívia. Qual é que tu usas? Uma das mais baratas. Para poupar dinheiro. Pois, mas como vês, primeiro o tecido fica amarelo, depois enfraquece. E por fim pode rasgar. Se fosse com Neo Blanc, a roupa continuava como nova por mais tempo e sem problemas. Neo Blanc. Brancura pura, brancura segura. Neo Blanc, sim, é poupar. A boa notícia é que o meu filho foi selecionado para a equipa. O problema é a sua camisola. Brancos com cores. É um pesadelo manter estes brancos. E ele morreria se ficasse em cor-de-rosa. Mas eu não tenho que me preocupar. Ao Tide. Tide com antidesbotante. Limpa o branco perfeitamente enquanto ajuda a fixar as cores no seu lugar. Eu reparei que os brancos não ficam tingidos. Ficam brilhantes. Afinal, quando ele dá o seu melhor, não o vou deixar ficar mal. Tide com antidesbotante, branco mais branco não há. Chegou o novo Sunny Lemon com o seu eletrizante sabor a sorvete de limão. Sim, sim, sorvete de limão. Sunny, juntos sabe melhor. Sabe porquê que o novo Féria é agora ainda mais único? Porque tem uma nova fórmula densoativa. Elimina melhor e mais depressa a gordura do que qualquer outro detergente. E a sua espuma sai facilmente. Limpeza impecável. Para você ficar com mais tempo para outras coisas. Féria Ultra. Nova fórmula densoativa. O milagre anti-gordura. Esta terça-feira Nova selecionou as melhores carnes e deu-lhes o mesmo preço. Mas há mais. Frango fresco 2 unidades 1,48 € o quilo. E lombo de porco 3,98 € o quilo. Não perca os dias mais frescos da semana. Feira Nova. Cada vez mais do seu lado. As transmissões do Mundialito são patrocinadas pelo Casino da Figueira e pela Câmara Municipal da Figueira da Foz. Regresso à Figueira da Foz. Está quase a começar a segunda parte deste Brasil-Estados Unidos. Vantagem para o Brasil, 3-1 ao intervalo, ao primeiro intervalo. Vai arrancar agora o segundo período deste jogo, com a equipa dos Estados Unidos a sair a jogar, a ter direito à primeira tentativa para atirar ao golo. Ao intervalo o campo foi ligeiramente regado para a areia não estar tão solta. Aguarda-se a ordem para jogar. Aguarda-se até mesmo o árbitro, que não o vejo. Está por aí o Jorge Croado, do Rio Lopes da Silva. Está neste momento a entrar em campo. Já estou a ver. E prepara-se a todo momento para dar início então a este segundo período. Faltava a terceira equipa e sem ela não se pode jogar. Fundamental. Ora, está então Jevin ali perto, vai perto da bola, vai levantar seguramente para que Beto Lima tente o remate. Beto Lima, autor do único golo da equipa dos Estados Unidos. Aí está, toque para o remate, um toque inteligente, a tirar a bola da direção daquela mini barreira de dois jogadores que estava ali à frente da bola. Mas depois o remate a falhar o alvo, vem o Brasil para o ataque. E agora há uma alteração, há várias alterações na equipa do Brasil. É mesmo uma equipa totalmente renovada. O 5 inicial fez toda a primeira parte, agora há outra equipa. Estão em campo Neném, que é este, tem a bola, que é o outro fantástico marcador de golos na areia. Está ele a tentar o primeiro remate. Tem também este homem que atirou agora a baliza, que é Duda, que joga mais recuado. Ainda Juninho, que é um jogador que faz todo o campo. Um pouco ao jeito de Guru e Júnior Negão também, que começa lá atrás e aparece muitas vezes a rematar. E ainda André, que em princípio joga mais adiantado. Aí está ele com a bola, quase com a bola, juntamente com Neném. Ou seja, o Brasil tem aqui duas equipas e agora, esta não estava no programa. O remate forte de Francis a acertar em cheio no colega de equipa, bem no peito de Jevin. E como um azar nunca vem só para o Brasil, André ficou com a bola, sofreu falta, é um livre direto, perigoso para a equipa a beneficiar, a equipa do Brasil. Logo ali à saída do meio campo, toda a gente para trás da linha da bola. Um gol que motivou alguns protestos até no banco dos Estados Unidos. Acharam que não tinha sido falta, mas estava ali muito perto da bola. Bastantes protestos, aliás. O árbitro, Jorge Croado, estava ali perto da bola. Beniem foi o homem que terá feito a falta sobre André.